Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Felipe e hoje eu vou trazer para vocês uma teoria sobre os Gorosei. Qual é a grande verdade por trás dessas figuras tão misteriosas em One Piece? E qual será a sua real posição nesse universo? Essa teoria foi concebida pelo Marco The One Piece Series, é o primeiro link que está aqui na descrição. Eu espero que você cheque o canal dele e também se inscreva, que tem conteúdo muito legal saindo por lá. Eu me juntei com ele e com o Derek para fazer essa tradução do vídeo do inglês para o português e eu espero realmente que vocês gostem do conteúdo e da maneira que ele vai ser apresentada, porque é a primeira vez que um vídeo de teoria recebe esse tipo de apresentação no canal. Então, se você gostar, não esquece de comentar. E mais importante ainda, se tiver alguma sugestão para melhora desse tipo de conteúdo, deixa um comentário. Fala pra gente o que você gostaria de ver, o que você acha que poderia melhorar. Porque você ajudando o canal a melhorar, você se ajuda a receber um conteúdo de melhor qualidade. Eu peço para você também já ir deixando aquele seu like. Vamos fazer uma pequena meta aqui de 2.500 likes para sair um vídeo amanhã, um Resposta de Palhas, com as perguntas já selecionadas por vocês, tá bom? Checa os links que estão na descrição e simbora para esse vídeo que eu tenho certeza que vai te dar uma balançada. Porque, bicho, quando eu vi essa teoria eu falei, mano, essa parada é muito boa e tem com certeza muita treta por trás. Simbora! Gorosei. Maldita seja sua diabólica existência. Vocês, 5 demônios, os devastadores de Ohara. Vocês que apoiam os opressores da humanidade. Vocês que negligenciaram o inferno em Dressrosa. Vocês que lançariam fogo no mundo para manter seus status. Vocês, os malfeitores da humanidade, a maldade em forma de homem. Mas será mesmo? Esse vídeo não é para aqueles que procuram respostas, mas sim para aqueles que buscam novas perspectivas. Novo mundo, Marejyoa. O Reverie começou. Nesse curto período, nós fomos expostos a inúmeras revelações relevantes. O Tesouro Nacional, o Trono Vazio, a luz a ser extinguida da história, Shanks e Mu-sama. Na ânsia por respostas, diversas teorias surgiram na fandom. Uma declaração mais precisa seria: pequenas variações de uma mesma teoria circulavam pelos fãs. Uma mesma narrativa, que é basicamente assim. Era uma vez um reino antigo, poderoso e justo, que foi devastado por um inimigo formidável. Os maléficos ancestrais dos dragões celestiais. Os vencedores usurparam de um enorme poder, como Uranus, uma das armas ancestrais. O governo mundial se formou e desde então mantém seus privilégios oprimindo as pessoas. Os Deis, descendentes do reino antigo, pelo poder do propósito herdado, do avanço do tempo e do sonho das pessoas, passaram suas vontades para as próximas gerações até que o escolhido alcance o amanhecer do mundo. Quando a hora chegar, Luffy, aquele que Roger estava a esperar, carregando séculos de esperança em suas costas, lutará e vencerá a força maligna chamada de governo mundial. Assim, todos viverão felizes para sempre. Quanta inocência! Que pensamento simplório! One Piece é uma obra complexa. As coisas não ocorrerão de forma tão simples. Eu poderia dizer isso baseado apenas em intuição, mas uma vez que estamos aqui, permita-me convidá-lo para um olhar mais minucioso através dessa obra. Pré-time skip, Arquipélago de Sabaody. O encontro entre Luffy e o Rei das Trevas, Silvers Greyleaf, que sabe a verdade do mundo e a revelação capaz de mudar tudo. Tome seu tempo e depois de você ver o mundo,
talvez você encontre uma resposta diferente. Uma resposta diferente, algo que carece de interpretação, um assunto delicado. Aquela história simples de antes, os opressores contra os justos, parece deixar margem para interpretações? Roger, aquele que foi aos mares em busca de aventura. O homem que virou o mundo de ponta cabeça. Aquele que queria ser livre. O pirata imprudente que batalhou contra Chique, mesmo estando em severa desvantagem. Será que esse homem preferiria desbandar sua tripulação e morrer em praça, ao invés de, mesmo na doença, sem quase nenhuma chance de vitória, confrontar os opressores do mundo? Certamente, Roger não faria isso, nem Luffy. Além disso, sua tripulação aceitaria esse destino cruel sem sequer batalhar contra o inimigo? Vamos adiante. Garp, Monkey D. Garp, o herói da marinha. Como é possível um D, natural inimigo dos deuses, ter um rank tão alto dentro de uma instituição como a marinha, que é comandada pelo governo mundial? Como isso é possível? O assunto se torna ainda mais nebuloso quando consideramos outro personagem-chave, o marinheiro que sabe a verdade, Sengoku. Embora já o tenhamos visto agindo com uma mentalidade de justiça absoluta, nós sabemos que Sengoku não é um homem ruim. Ele demonstrou diversos momentos de humanidade e empatia. Sabendo a verdade, poderia Sengoku estar no cargo de almirante de frota e lutar sobre as asas do governo mundial? Por que ele ficaria tão revoltado com a declaração do Barba Branca? One Piece wa jitsuzai suru! Por que toda essa revolta, se com a queda do governo mundial, o mundo se tornaria um lugar melhor? Shanks, ex-membro dos piratas do Roger, mais um que, a princípio, também conhece a verdade. Aparentemente, há uma relação respeitosa entre ele e os Gorosei, altos líderes do governo mundial. Se a verdade fosse aquela simples narrativa anterior, como seria possível a reunião entre eles no Reverie? Perguntas não respondidas. Entretanto, reconhecer ignorância é mais interessante do que crer inocentemente em falsas verdades. Dito isso, o mistério permanece. Se a verdade é muito mais complexa do que as corriqueiras teorias finais de One Piece, como ela verdadeiramente é? O que é tão complexo que, mesmo após 900 e poucos capítulos de pistas, ainda não somos capazes de resolver o quebra-cabeça? O que estamos deixando escapar? Como dito anteriormente, esse vídeo é destinado a quem procura novos horizontes, não respostas. Então, reconhecendo a imprevisibilidade de One Piece, permita-me propor um novo paradigma. Gorosei, os mártires da humanidade. Se você tivesse apenas essas duas opções, matar seu querido pai ou sua amada mãe, o que você escolheria? Ou talvez, se você tivesse que decidir entre matar com suas próprias mãos uma pessoa inocente para salvar a vida de outras 10, você cometeria esse assassinato? E se fosse matar centenas de inocentes para salvar a vida de milhares de pessoas, você faria isso? É isso que chamamos de um paradoxo moral. Em algumas circunstâncias, somos reféns de situações delicadas em que não há uma escolha fácil. Cada decisão carrega seu próprio fardo. E se essa for a verdade oculta por trás deles, dos Gorosei? Gandhi, uma personalidade conhecida, uma gentil figura histórica, um pacifista, aquele a propor a oposição não violenta conhecida como Satyagraha. Eu sempre indaguei, por que o Oda colocaria seu rosto em um líder dos, possivelmente, principais antagonistas dessa obra? Não seria um pouco deselegante? De mau gosto?
Você certamente se lembra da tragédia de Ohara e quão malignos foram os Gorosei. Mas e se algo passou despercebido? Depois de descobrir o quão perto da verdade estava o Professor Clover, a ordem foi dada: matem todos. Na primeira e rápida leitura, a reação do Gorosei ao Dendemushi foi clara. Eles estavam indignados com a descoberta de Ohara. E se nossa percepção foi guiada por nossas impressões sobre o enredo até então? Agora, junte-se a mim num olhar mais aguçado nesse painel obscuro. É possível afirmar seus sentimentos? Vocês não acham que o Gorosei pode estar desapontado, decepcionado consigo mesmo, relutante, sentindo-se culpado enquanto se vê forçado a dar uma ordem de ataque? O Harry nos deu um painel ainda mais suspeito, que talvez não tenhamos dado a devida atenção. Os Gorosei reverenciando Imu-sama. Suas expressões. Parece que estão felizes e orgulhosos enquanto seguem um líder forte? Como Roji seguiu o Sr. Shishio em Rurouni Kenshin, ou os guardas reais seguiram Meruem em Hunter x Hunter? Não parece que eles estão sendo forçados a uma situação desagradável? Tudo que mostrei também me fez pensar. Por que os Gorosei são tão diferentes de todos os outros Tenryubitos que já conhecemos? Eles são calmos, razoáveis, centrados, muito diferentes dos dragões celestiais, excêntricos e mimados. Baseado em tudo que foi dito, permita-me fazer uma declaração audaciosa. Os Gorosei são pessoas boas. Boas pessoas que, sob algumas circunstâncias ainda desconhecidas, foram forçados a realizarem uma escolha impossível, um paradoxo moral, e desde então vivem com o fardo dessa decisão. O que exatamente aconteceu? Possivelmente só saberemos quando for revelado, mas uma vez que estamos aqui, deixe-me expressar um palpite um pouco atrevido. Durante a Grande Guerra Antiga, a escala de poder estava tão colossal que o próprio mundo corria perigo. Nesse cenário de aniquilação, temendo o fim do mundo, um grupo do Reino Antigo decidiu ceder e formar um pacto. Foi concedido o título de Dragão Celestial, deuses, para as realezas dos 20 reinos, e Imu-sama acima de todos. E assim, eles deixaram suas terras natais para viver em Mariejoa. Para o grupo dissidente do Reino Antigo, que também recebeu o mesmo título de Dragão Celestial, foi dada a incumbência para criar e comandar uma marinha sobre as asas do recém-formado governo mundial, cujo principal objetivo era deter força militar a fim de garantir os privilégios das 20 famílias reais. Além disso, eles apagariam a história da Grande Guerra Antiga, de modo a evitar futuras vinganças. Com esse pacto, a guerra acabou, e o mundo em si foi salvo de sua desgraça. Esse grupo de dissidentes foi chamado de Gorosei, as 5 estrelas anciãs. Desde então, através do balanço de poder, até mesmo contratando piratas como mercenários, eles tentam manter o mundo em paz, sem grandes guerras, mesmo que isso signifique aceitar as crueldades dos outros Tenryubitos e batalhas locais. Qualquer coisa para evitar a destruição do mundo. Foi difícil, uma escolha impossível. Isso explica por que os dragões celestiais são chamados de os criadores do mundo, porque eles forjaram o atual paradigma do mundo moderno. Naturalmente, muitas pessoas do Reino Antigo não conseguiriam aceitar e prefeririam morrer do que viver uma vida sem liberdade, governada por pessoas cruéis. Prevendo sua derrota iminente, eles forjaram os poneglyphs, explicando a história, a localização das armas antigas, lançando sua vontade para as próximas gerações, até que alguém volte e retome a guerra. Isso seria algo realmente delicado, digno de interpretação, viver sob o domínio de uma elite cruel e egoísta, como vemos em nosso mundo real, ou pegar em armas, promover mortes em massa
e possivelmente destruir o mundo em nome da liberdade e da justiça. Escolha difícil, um fardo realmente pesado. Isso explicaria por que Shanks e os Gorosei têm uma relação respeitosa, caso contrário impossível. Ele sabe quão delicada é a situação. Isso também explicaria o porquê de Rayleigh, Shanks, Barba Branca e quem mais saiba da verdade não ter buscado One Piece, seja lá o que ele for. Isso explica por que Garp, um D, é permitido em um alto escalão dentro da marinha. Isso explica porque Sengoku, um bom homem que conhece a verdade, ainda está na marinha ao invés de lutar contra os Tenryubito. De qualquer forma, como foi dito antes, uma hipótese audaciosa. Provavelmente não é precisa, o que por outro lado parece evidente é que há mais nos Gorosei do que realmente podemos supor. Boas pessoas, mais pessoas. Quais são os seus pensamentos?